Oi, gente, tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Tá tudo bem por aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim. A pedido de uma inscrita, ela pediu que eu fizesse um vídeo falando sobre mim, falando sobre, contando se eu já fui casada, se eu tenho filho, se eu já morei sem meus pais. Essas coisas, né? Essas coisinhas assim da vida da gente, é conhecer um pouquinho melhor. Bom, então vamos começar. Meu nome, Isabelle Cristine Matos Andrade. Nasci no dia 18/12. Agora o ano, gente, abafa o caso que eu nunca gostei de falar a minha idade. Eu acho isso chato, sabe? Eu acho isso bem pessoal, acho desnecessário. Nasci em Recife, só que por pouquinho tempo eu morei lá. Fui para Nova Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador, Bahia, com meses de nascida, né? Morei lá com esses mesinhos que eu cheguei, praticamente do 1 aos 16 anos. Bom, sou do signo de Sagitário, amo meu signo, tem tudo a ver comigo, sabe? Apesar de não acreditar, mas eu gosto, eu acho legal. Corpinho de cavalo, coisa que é uma beleza quando é necessário. É a mentezinha humana, meu arcozinho de cupida. Tô brincando. Vamos lá, primeiramente. Já casou? Alguma vez na vida? É casada? Não, não sou casada. Não sou casada, não tenho filhos. Nunca fui assim essa mulher de sonhar em me casar. E casamento pra mim é algo muito, 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 muito sério que se não for com amor, não adianta. Filhos. Nunca quis ter filho. Desde criança eu dizia assim, eu não vou ter filhos. Meus colegas diziam, você vai ter filhos sim. Você tem um instinto muito maternal, você é muito carinhosa com os bichos. Com certeza vai ser uma mãe, vai ser uma excelente mãe. Não, gente. Desde criança eu sou assim, sabe? Eu sou bem decidida. Quando eu digo que eu não quero, eu não quero. Quando eu digo que quero, eu corro atrás. Às vezes consigo, às vezes não, né? Coisas da vida, mas nunca quis ter filho. Por quê? Vou ser bem sincera. Eu não acho, sabe assim, vou dizer... Gente, botar um ser vivo no mundo pra deixar de existir um dia. Passar por tantas coisas ruins, porque a gente passa. Pode ser a pessoa mais rica, mais bonita, mais maravilhosa do mundo. Chega um dia que os perrengues começam. Chega um dia que a doença chega um dia que a desgraça vem. A velhice, sabe? E eu não vejo porquê, eu não vejo, sabe, lógica em colocar uma pessoa no mundo, um ser vivo no mundo, para um dia deixar de existir. E nesse tempo eu poder até partir antes e deixar um filho meu para trás, para ser criado por outra pessoa. Não confio, de jeito nenhum. Sabe, eu vejo assim muitas crianças órfãs de pai e de mãe, eu acho isso um absurdo, eu acho isso uma covardia, uma maldade. Isso não era para existir. E pelo mundo, o povo fala assim, hoje em dia o mundo tá demais, é o fim do mundo. Não. Desde crianças que eu percebo que o mundo não é legal, que a maioria das pessoas, infelizmente, não são legais, são ruins. Eu digo que o mundo tá cheio de demônios em forma humana. E eu não queria filho meu, eu não quero filho meu num mundo desse. Num mundo sem compaixão, são poucos que têm, num mundo cheio de desigualdade, num mundo cheio de mentira, de violência. Você é o que você tem, ou o que você aparenta ter, você não é o que você realmente é. Se você for boa, se você for uma cidadã, sabe, de verdade, de respeito, você é tida como idiota, como besta. O mundo é dos mais espertos, ou seja, o mundo é dos trambiqueiros. E é isso mesmo. Eu vou citar um caso aí bem atual, bem cruel, que é o caso do Cão Orelha. Aqueles demônios fizeram o que fizeram e deu por isso mesmo. Por quê? Porque tem isso.
Ou seja, você pode ser sem escrúpulos, você pode ser uma pessoa do mal, você pode ser ruim pessoa não, né? Porque isso não é gente. Se você tem dinheiro, você pode tudo. Se você não tem, você não é ninguém. Você não tem oportunidades. É assim o mundo, é assim a vida, é assim a humanidade. Uns têm de mais, outros têm de menos, outros não têm nada. Tem o mundo dos favorecidos, né? Tem os escolhidos e isso não é pra mim. Eu acho isso muito errado. Tem muita coisa errada nesse mundo e filho meu não veio e não vai vir. O tempo está passando e eu estou provando isso, que dentro de mim, daqui ó, do meu úterozinho, vida nessa terra não vai vir não. Sobre se eu já morei fora, né, sem ser meus pais, não. Eu sempre morei com meus pais, até hoje. Não tenho vergonha disso, não tenho por que me envergonhar. Não me foi possível, né, ter meu sustento digno, porque muita gente sai de casa para passar perrengue. E, sinceramente, minha gente, eu não nasci para passar perrengue, viu? Eu vou ser bem sincera. Se eu estou num ambiente que eu tenho casa, comida, roupa lavada, sou eu, há muitos anos, muito novinho, eu comecei a cuidar da casa. Eu boto roupa na máquina, que graças a Deus aqui em casa, desde que eu me entendo por gente, tem máquina de lavar. Faço comida, limpo casa, tenho meus bichos e sou eu que cuido. E tudo bem, sabe? É uma troca. Eu não vejo nada demais. Tem tanta gente que diz, ai meu Deus do céu, já tem não sei quantos anos, ainda mora com os pais, isso é um absurdo, isso não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não acho isso. Nem minha própria mãe. Minha mãe mesmo disse que se pudesse, moraria com ela, os filhos e os netos, né? Dos que têm filhos. Minha mãe teve 4 meninas, 2 meninos. Só que uma dessas meninas, a segunda filha, primeiro foi um menino, depois uma menina. Faleceu com 2, se não me engano, 12 meses de vida por infecção, acho que foi infecção. Minha mãe, né, sou filha de uma dona de casa e um químico que já faleceu, que era funcionário de uma das empresas da Petrobras, né, um químico da Petrobras. Temos casa própria, Nova Dias d'Ávila, Bahia, uma casa muito boa, por sinal, um terreno grandão, maravilhoso. Eu cresci numa casa de 2 salas, tinha 2 banheiros. Tirou um para aumentar a cozinha, deixou só um. No tempo que eu morava lá, né? Aí 3 quartos, um banheiro, 2 salas, uma cozinha, uma varanda na frente, outra varanda atrás bem grande, com uma área de serviço e com a nossa parte de assistir televisão, a nossa sala de TV, a nossa, vamos dizer assim, nossa área de bagunça, nossa mesa de jantar. Porque, gente, bagunça eu não lembro não, viu? De ter bagunça. Quando eu era criança, lá em casa era sempre impecável. Na frente tinha um jardim cheio de rosas, palmeiras, era assim, um canteiro no meio com uma espirradeira bem grande, e embaixo aquelas rosas rasteiras. 4 canteiros, ai meu Deus do céu, saiu, compridinho assim, retangular, cheio de rosas, e um deles tinha uma dália, que eu achava linda, e os quadrados no meio, entre esses retangulares, com 2 palmeiras, bem grandes, né? Jardim da minha mãe, a garagem, a primeira varanda, que era uma garagem também que funcionava, aí tinha uma grade que fechava, que tínhamos 2 pastores alemães, Chico e Pituca, amor da minha vida. A garagem ficava lá no fundo da casa, ficava não, né? Fica, que tá lá, com um quartinho de bagunça ou um quartinho de empregado, né? Um quartinho de bagunça. Um quintal bem grandão no meio, que foi demarcado para fazer uma piscina, só que não fez, minha mãe não quis. E tinha um muro dividindo com um terreno maior ainda, lá no fundo, que era um pomar, cheio de árvores frutíferas. E no meu tempo, até os meus, acho que 14 anos, tínhamos um galinheiro lá no fundo, né? Tínhamos galinhas, já criamos coelho, que apareceu lá, a mãe teve filhote, criamos. Gaiamum também, é uma espécie de caranguejo, né? De água doce, 2.
criamos isso também. Tínhamos um casal de pombo que deixamos lá porque quando viemos para cá, porque poderia ter filhote, deixei morrendo de dor no coração, mas a vizinha ficou dando comida. Chinico e chinica. Criamos já periquito, não em gaiola, apareceu lá também, a gente alimentou, até que um dia, acho que um gato, que não tínhamos gato, né? Por causa das cachorras das duas cadelas, pastor alemão, que não gostavam. E descesse lá, elas matavam mesmo. Apareceu morto, eu acho que foi gato que conseguiu entrar lá e matou. Esses foram meus bichinhos de estimação de infância. Estudei num colégio municipal, escola, professora Anfrise Santiago, Gente, eu tive uma alfabetização maravilhosa. Eu posso dizer que eu tenho uma base muito, muito boa. Os professores de lá eram ótimos, ótimos. Eu espero que a nova demanda de professores da Anfrise Santiago sejam tão bons como no meu tempo. Eu falo pouca coisa errada, e eu falo pouca coisa errada por safadeza minha. Pouquíssimas coisas erradas mesmo eu falo. Escrevo bem, porque realmente eu fui muito bem alfabetizada. Eu e todos nós, né, que estudamos lá em Anfrise Santiago. Uma amizade até hoje de infância. Um deles é um dos meus inscritos, Fagner. Beijinho, Fagner. Beijinho, Jacira. Não vou me encostar a mão, senão vai manchar meu batom. Mas tem outros também, sabe? Eu estava com contato no meu Facebook, mas perdi mais uma vez. Meu terceiro Facebook foi hackeado, eu desisti de fazer. Bom, tem um curso técnico, meu segundo grau, eu fiz de contabilidade, nada a ver comigo, mas eu fiz. Comecei a fazer uma faculdade não por querer, sabe, por gosto meu de secretariado executivo. Tranquei no segundo período e desde então não consegui mais. Essa era paga, era particular, eu estagiava para pagar e tudo, só que como eu tranquei, né? Para poder eu pensava até em fazer administração, que eu também não tem nada a ver comigo. Eu sempre gostei, desde criança, eu sempre quis, primeiramente, era ser veterinária. Não para me sustentar, para ajudar os bichos, porque eu amo bicho, por isso sou vegetariana. Por amor aos bichos, por respeito à vida. Eu sempre quis ser, desde pequenininha eu queria ser veterinária, né? Para ajudá-los, mas para me sustentar mesmo, a minha paixão, a minha loucura, assim, que eu faria assim todos os dias. Se eu pudesse ter me formado, teria sido arquitetura, lares. Eu ia ser arquiteta dos lares, das casas. Não apartamento, casa mesmo. Eu não gosto de apartamento, eu amo casa, só que também não me foi possível. Ainda fiz vestibular, passei, fiz na Unopar, só que para eu poder fazer o financiamento, né, o FIES, consegui o Educa Mais Brasil, com bom desconto, e fui para caixas atrás do financiamento do FIES, só que eu não podia porque eu tinha que estar matriculada já e eu não tive condições de matricular. Poderia ter tido ajuda para isso, através de dentro de casa, sim, mas como eu tranquei uma faculdade que eu não queria, eu não gostava, eu fiz por pressão e eu decidi não fazer mais nada do que não tinha nada a ver comigo, que não me fazia bem. Essa foi meu castigo, vamos dizer assim. Não vou lhe ajudar mais, não vou fazer mais nada por você. Foi pago um vestibular, tudo bem, foi pago. Passei em segundo lugar. Até isso, gente, por eu ter passado em segundo lugar, disseram que foi porque não tinha concorrência, e teve concorrência sim. Muitas meninas, amigas de colegas minhas de classe lá, primas, não passaram. Porque eu vou dizer uma coisa assim, vou dizer a verdade, eu sou tratada como se eu não soubesse de nada. Eu sempre fui assim porque eu não saio muito.
porque eu não saio muito, ela não sabe nada da vida. Gente, o que esse Google trouxe de conhecimento para mim, sem eu estar precisando estar na rua, não é brincadeira, viu? Não estuda, não adquire conhecimento assim. Não estuda assim, claro que não faz uma faculdade ou algo assim, realmente quem não pode, mas quem quer adquirir conhecimento dentro de casa, quem tem uma internet, consegue. Bom, voltando, né? Vim morar aqui em Petrolina, Pernambuco, interior do sertão pernambucano, terra da fruticultura irrigada aos 16 anos. Já estou há mais de 20 anos aqui. Fiz meu curso técnico, foi o meu segundo grau de contabilidade. Já trabalhei em banco, já trabalhei em empresa de tecnologia e telefonia, já trabalhei em salão de beleza, já comecei a trabalhar, mas pedi demissão numa escola de cursos e palestras. Em outro vídeo, sabe, mais pra frente, eu vou explicar o porquê eu pedi demissão em 2 empresas. Já tentei fazer muitas coisas, inclusive trabalhar com depilação, limpeza de pele, argiloterapia, sobrancelha, design de sobrancelha, e não consegui sozinha, sabe? Espalhei cartazes aqui pelo bairro, por bairros vizinhos, e simplesmente não apareceu cliente, porque aqui tem muita cultura assim de, sabe, de ir ao local, de não botar dentro de casa, e eu até entendo, né? É tanta coisa ruim que a gente vê na televisão que realmente dá medo. A gente fica com o pé atrás da orelha. Não sigo religião. Cresci num colégio, sabe, fui educada num colégio católico, estudei Bíblia, estudei bandeira, estudei hino do Brasil, hino da bandeira, tudo isso. Mas quando você vai crescendo, você vai entendendo, você vai compreendendo, religião para mim é que nem política, é dinheiro e poder. É isso, gente, é dinheiro e poder. Fé, quem realmente tem fé, aqui ó, dentro de casa, seu lar que deve ser sagrado. Não é uma casa, uma capela, um templo, não. É seu lar que tem que ser sagrado. É sua família, você tem que ter união, respeito, compaixão, solidariedade, começando de dentro de casa. O que você pratica dentro de casa, você leva para a rua. E eu não vejo isso de jeito nenhum. Eu vejo muita gente que se diz cristã, ruim, invejosa, fofoqueira, maldosa, principalmente em relação aos bichos, aos animais. Eu conheço gente que bate no peito, eu sou cristã, eu sou evangélica, e maltrata bicho, e tem inveja alheia. Inveja mesmo, declarada, colocada para fora sem nenhum escrúpulos. Eu já fui vizinha de uma católica fervorosa, de todo domingo estar lá na missa, e ensinar criança, sua própria neta, a maltratar bicho. Não só ela, né, como avó, como mãe, como pai, como tio, como esposa do tio. Entrar aqui e jogar pedra, negar água, negar comida. Isso é comportamento de uma pessoa de bem? Isso é comportamento de uma pessoa que diz seguir os ensinamentos de Deus? Os bichos foram feitos por Deus. Tudo aqui. As plantas, não é assim que a gente aprende? Por que maltratar? Por que não ter compaixão? Por que não amá-los? Deixa eu aqui em casa mesmo, sabe? Com as minhas preces, com as minhas orações para o que eu acredito, e tá dando certo. Estou seguindo minha vida, aos pouquinhos ela está sendo colocada nos eixos, que eu já passei por muita coisa ruim nessa vida, muita coisa mesmo ruim. Eu já fui muito humilhada, eu já fui muito colocada para baixo, eu já fui muito esculhambada mesmo, dentro de casa, só que acabou. Sabe, eu sigo o meu caminho.
Eu sigo o meu caminho de paz, eu sigo o meu caminho de cabeça erguida. Tem uma coisa sobre mim, gente, quando eu digo assim no meu vídeo, força, foco, acredite em vocês mesmos, levanta e vai, ou seja, partir para ação, é o que eu tive dentro de mim, é o que eu criei para mim mesma, porque eu era colocada para baixo, dentro de casa, eu era colocada muito para baixo, eu era, sabe, minha inteligência era colocada à prova. Eu era tratada como se eu não fosse inteligente, como se eu não fosse capaz. E eu coloquei isso de dentro de mim, para eu ser forte, sabe? Para eu ser forte, para eu aguentar tudo de ruim que viesse para mim. Tudo de ruim, tanto de dentro de casa como de fora. Foco, sabe, no que eu queria para a vida, no que eu sou, no que eu sei que eu sou. Não deixar ninguém tirar isso de dentro de mim. Não deixar ninguém dizer o contrário. Acreditar em mim mesma, saber da minha capacidade. Eu sei da minha capacidade, eu sei que eu sou. Então fale o que quiser falar, não importa. O importante sou eu, sabe? Levantar, ou seja, agir. E agir, não ficar de braços cruzados. Eu corri muito atrás de emprego, eu corri muito atrás de cursos. Eu fiz alguns cursos gratuitos. Fiz curso de salão, de corte, sabe, de cabeleireira. Não deu certo. Fiz curso de depilação. Ainda trabalhei um tempo com depilação, com argiloterapia, com design de sobrancelha, mas o salão e a clínica de estética junto que eu trabalhava. Ai, meu Deus do céu, era pilantragem, viu? Eu pagava, era assim, as pessoas que trabalhavam pagavam para trabalhar lá, sabe? Trabalhava, tirava uma parte, pagava aquela taxa que era pedida, era 5% do que você arrecadava para pagar, e dava um bom dinheirinho, que era depois que eu estava trabalhando lá, eu vi que era sabe, um lugar que estava falindo aos pouquinhos, diminuindo, por isso estavam cobrando tão pouco. Só que você era tratada como se fosse empregada, como se você fosse, assim, lá na carteira assinada, sabe? Como se você fosse uma CLT, se você tivesse obrigação de fazer as coisas lá. E quando eu decidi, minha gente, a pegar as rédeas da minha vida, só fazer o que me faz feliz, o que me faz bem, a não ser mais trouxa como eu era, aí eu não continuei. Peguei minhas coisas e fui embora, peguei o que eu tinha para receber e fui embora. Gente, como é difícil falar de si mesma, né? Assim, as coisas fogem da mente. Seria legal se vocês me fizessem umas perguntas para eu responder. Aí ficava mais fácil, assim, de fazer. Falar da gente é tão difícil, principalmente, assim, dos defeitos. Vou falar, pra mim, muita gente pode ver como defeito, mas pra mim é a minha melhor qualidade. Se a pessoa me faz mal, porque eu tenho plena consciência que eu não faço mal a ninguém. Eu não humilho, eu não falo pelas costas, eu não me meto na vida. E eu sempre tive isso muito forte na minha vida. E quando eu percebo que uma pessoa que eu achava que tinha amizade, que tinha consideração, que tinha respeito por mim, não é nada disso, eu simplesmente me afasto. E quando eu me afasto de uma pessoa, ela morre para mim. Ela deixa de existir para mim. Ela deixa de existir completamente. Me fez mal uma vez, já era. Pode acontecer o que for com essa pessoa, não conte comigo. Porque eu sei de mim. Eu sei que eu não faço mal a ninguém. Quando eu me aproximo ou deixo uma pessoa se aproximar de mim é porque realmente eu simpatizo com ela. Eu não sei ser falsa. Não sei. Falo com algumas pessoas sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, por educação. Mas para sentar, para conversar, para dar o número do meu telefone, para eu contar sobre mim, não tudo da minha vida, né? Porque ninguém deve fazer isso. E essa pessoa fazer sacanagem comigo, gente,
ela é excluída completamente, para sempre da minha vida. Muita gente fala, Isabela, tem que perdoar. Bela, você tem que perdoar. Não, não tenho que perdoar. Primeiramente, perdão, eu aprendi que é divino. Pessoa nenhuma tem essa capacidade, esse dom, sabe? Esse, vamos dizer assim, já está dizendo, vamos dizer assim, esse direito é de Deus, é divino, é de um ser superior, não é humano. Perdão não é humano. Você desculpa, mas perdão a gente não perdoa no outro, não, a gente pode desculpar. O perdão é divino e cabe a esse ser que a gente não faz ideia, porque eu tenho isso dentro de mim, sabe? Eu acho um absurdo uma pessoa se comparar à imagem e semelhança de Deus. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Eu não sou, de jeito nenhum, eu sou só mais uma espécie animal no mundo. Sou um ser humano, mas somos sim mais uma espécie de vida, mais uma espécie animal no planeta e ponto final. Eu não tenho essa audácia de me comparar a quem está por trás da existência de tudo que nos cerca. Eu não tenho essa audácia, eu não sou tão grande assim. Eu sou apenas uma pessoa, só mais uma pessoa no mundo, só um grãozinho de areia, só mais uma espécie humana e ponto final. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito e é assim que eu vou levando a minha vida. Quando eu era adolescente, eu tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica e uma frase dela mudou muito o que eu sou hoje, o meu caráter. Dizia assim, liberdade, mas sem libertinagem. Aquilo entrou no meu subconsciente e mudou o meu caráter como cidadão. Você faz muitas coisas, pode até fazer o que quer, mas não como quer. E tem coisas que você, sabe, tem vontade de fazer que não deve, porque não é certo, sabe? Você fazer para você vai lhe beneficiar, mas pode fazer mal a outras pessoas. Isso entrou na minha mente assim de uma maneira tão forte, tão forte. Gente, vou voltar a falar dos meus professores, que eu tive professores maravilhosos na minha vida que me falaram coisas, sabe, conselhos que eu vou levar pro resto da minha vida. Muita gente fala assim, Isabela, você é tão boba, você é tão inocente para a sua idade, você tem uma pureza ainda que é até estranho uma mulher feita ser do jeito que você é. Não, gente, eu não sou pura, eu não sou inocente, eu não sou ruim, eu não sou uma pessoa ruim. Eu sei muito bem, sabe, que o que eu não quero que façam para mim, é lógico que eu não vou fazer para os outros, para nenhum ser vivo. Eu respeito, sim, eu respeito as pessoas e respeito muito os bichos, os animais, a natureza. Eu vejo pessoas assim, estão nem aí para a natureza. Gente, o que é nós, seres humanos? Toda forma de vida, sem uma terra fértil, sem uma água potável, sem árvores, sabe? O que somos nós sem isso? E eu vejo assim, acabando, sabe? Dia após dia. Água sendo poluída, desmatamento, espécies sendo extintas. É se extinguir aos poucos, é se matar aos poucos. Eu não vejo porque, sabe, o que custa, o que é que, sabe, você seguir regras, assim, da comunidade mesmo, para vivermos bem, para todo mundo ter igual, para todo mundo prosperar igual, para todo mundo ser feliz. Gente, bicho, tudo, sabe? Um dia vamos todos nós deixar de existir, não é mesmo? Um dia vamos todos nós ir para o mesmo lugar debaixo da terra. Para quê? Para que se achar melhor por ter uma aparência melhor? Para que se achar melhor por ter um pouco de dinheiro a mais? Ou ter muito mesmo a mais? Isso não quer dizer nada.
Eu prezo muito o caráter da pessoa, eu prezo muito o bom coração, eu observo muito como as pessoas tratam as outras, principalmente se ela tem assim uma condiçãozinha melhor, sabe? Eu vejo muito como elas tratam os bichos, os animais. O que ela fala sobre os que ficam pelas ruas, os que reviram o bicho com fome, os que estão doentes, os que são abandonados. Eu presto muita atenção nisso, nas pessoas, no que elas falam sobre crianças, no que elas fazem sobre idosos, sobre pessoas de héteros, que não são héteros, vamos dizer assim. Eu vejo muito preconceito e, sabe, ninguém tem nada que está se metendo na vida dos outros, ninguém tem nada que está falando dos outros. Se existe um Deus e Ele permitiu que tenha isso aqui na Terra, é porque, eu penso assim, é porque não é errado. Feio, gente, feio é roubar, é matar, é invejar. Isso é feio, é desejar mal ao outro. Eu vejo muito aqui na plataforma pessoas que começaram sem nada praticamente, bem humildes e melhoraram muito de vida. E os comentários que eu leio é cada absurdo. Pela pessoa, você vê que inveja porque a pessoa está prosperando. E parece que tem um negócio, né, com a dona de casa, de que está assim, está trabalhando, não está mostrando sua rotina e ela começa a melhorar de vida, a prosperar. São tão atacadas. Gente, eu acho isso tão maravilhoso. Se antigamente já tivesse esse YouTube, quantas mães, hein? Quantas mães não teriam aguentado maridos abusivos? Porque teriam sua renda, poderiam se livrar, poderiam sair fora disso. Esse YouTube pra mim é maravilhoso, é fantástico, sabe? Eu tô aqui falando da minha vida, eu tô aqui mostrando o meu cotidiano, falando sobre mim. E você aí do outro lado, que não me conhece, que nunca me viu na vida. Muitos são meus inscritos e já me acompanham há algum tempo, mas você que tá me vendo aí pela primeira vez, que tá gostando, que deixaram lá o like, ó, que deixaram lá, vou me inscrever, gostei dela. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. E saber que com o tempo, com um certo número de inscritos, de visualizações, eu vou começar a ser monetizada, sabe? Eu vou receber dinheiro por isso, por estar mostrando minha vida, por estar conversando aqui com vocês, por estar trocando experiências. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. O povo fala assim, a internet é coisa do diabo, a IA não é coisa de Deus. Assim, gente, é inteligência humana. Gente ruim sempre existiu e sempre vai existir para usar isso pro mal. Mas tem pessoas que usam pro bem. Você vê cada coisa engraçada feita por IA aí, principalmente em forma de shorts, né? Cada coisa engraçada. Todos os dias eu vejo, eu tiro uma parte assim do tempo para poder assistir, para dar risada, para ficar mais leve. E é assim, gente, no momento eu estou assim, no momento não, né? Eu já estou há alguns anos desempregada porque eu não consigo mesmo arrumar emprego. Por isso eu abri esse canal aqui. Não gosto de depender, sabe? Eu tenho idade suficiente para me sustentar sozinha. Mas eu não tenho vergonha não. Queria sim, queria ter condições de ir para minha casa, de comprar minha casa, de comprar meu carro. Mas eu não vejo problema não em estar morando com minha mãe não. Em já ter passado dos 30 e tá morando com minha mãe. Em já ter passado dos 30, mais um pouquinho, e tá morando com minha mãe, eu não vejo. Tem gente que fala assim, que tem vergonha, tem gente que pergunta assim, você não se sente assim, envergonhada? Não, não, porque, gente, é minha mãe. É uma idosa, que pra mim ela ainda não tem nada de idosa. A cabeça dela não tem nada de idosa, que a pessoa não envelhece por dentro. Tem 72 anos, mas tá aí firme e forte, raciocina muito bem. Se eu não estivesse morando com ela estaria sozinha, 72 anos morando só. Eu cuido da casa, eu cozinho, até que ela tá aí, ó. Faz 2 dias já que ela tá na casa da minha irmã. Ela é livre para ela viajar a hora que ela quiser, para ir onde ela quiser. E eu fico aqui tomando conta da casa.
uma boa. Eu não vejo por que eu ter vergonha de estar morando com minha mãe ainda. Muita gente acha isso um absurdo e tem pessoas que dariam tudo na vida para isso, né? Só que eu não sou encostada não, viu? Eu não estou trabalhando realmente porque eu não consegui. Eu tenho gente da área de departamento pessoal que sabe o quanto eu corri atrás e não consegui. Tem muitos colegas conhecidos que sabem o quanto que eu corri atrás e não consegui. Simplesmente, gente, eu fiz meus cursos, eu botei meus currículos no lugar, só que eu não fui chamada. Porque aqui tem muito, e creio que em muitos lugares também é o conhecimento, é a pessoa conhecida que vai. Uma pessoa conhecida vai puxando a outra. E infelizmente nos lugares que eu vinha colocar meus currículos, eu não tinha. E por incrível que pareça, eu já ouvi até isso. Você não vai conseguir emprego aqui porque você é bonita, você é elegante. E já ouvi também dizer que você é inteligente demais, não vão te contratar. Gente, é um absurdo isso, viu? Não existe isso? Existe sim. E eu sou prova viva disso porque eu já passei por isso várias vezes. E também, deixa eu deixar claro também, não casei, né? Porque, gente, se eu tivesse vontade assim de casar, se eu quisesse ter me casado na vida, eu teria tido que pedir permissão aos meus pais, porque desde que eu sou novinha, eu sou pedida em casamento. Uns colegas sem noção, uns meninos sem noção, sabe? Estudando ainda, começando a trabalhar, alguns querendo casar comigo. Inclusive, depois que eu vim morar aqui, anos e anos se passaram, meninos que estudaram comigo, que moravam ainda lá no bairro, né? Queriam vir pra cá pra casar comigo, ou queriam me levar pra lá pra casar. Meninos que gostavam de mim, que souberam que eu tava solteira, queriam casar comigo. Gente, eu nunca na minha vida digo isso, sabe? Feliz da vida, eu nunca levei um fora. Nunca levei um fora. Sempre gostei. Foram poucos, né? Porque eu não sou muito assim de... Pra mim, é sério. Pra mim namorar, pra mim é muito sério. Ou eu namoro com uma pessoa que realmente tenha sentimentos ou não. E quem eu gostei, gostou de mim também. Por que não deu certo? Porque não era pra ser. E eu tenho uma coisa dentro de mim. Eu só me caso se eu tiver minha liberdade financeira. Se eu tiver meu meio de vida que eu possa me sustentar com dignidade sozinha, porque você não sabe do dia de amanhã, né? Eu vejo tantos casos de mulheres que casaram até com o primeiro namorado, tiveram filhos e tudo, e com o tempo acabou. Deixou de existir. E por elas serem donas de casa, dependendo de uma pensão, então se viraram, porque eram novas ainda, tiveram que se virar doméstica da casa alheia, para poder se sustentar, para poder sustentar os filhos, porque quando separa, né, pensão e nada é a mesma coisa, só se for de um multimilionário. Aí não é para todo mundo, são para poucas, não é a realidade mundial, vamos dizer assim, é com um pouquinho que fica. Bom, gente, eu não tenho assim muito o que falar sobre a minha pessoa. É difícil demais você falar sobre si. É bom quando vocês fazem a pergunta e a gente responde e a gente responde essas perguntas. Assim fica melhor. É difícil demais você falar sobre si. Às vezes você pensa assim, não vou falar isso que isso é bobo demais. E não é. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou parar por aqui, sabe? Porque, sinceramente, tá fugindo da minha mente o que dizer mais sobre mim. Falei sobre meu nascimento, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu moro, irmãos, pais, sobre filhos, sobre casamento, sobre gostos, sobre religião, política, não gosto de falar porque isso, sabe, é de cada um, cada qual. Eu acho muito podre também. Não gosto de falar, me irrita. Tenho consciência, mas não gosto de comentar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês tenham gostado de me conhecer mais um pouquinho, de saber mais um pouquinho sobre minha pessoa. Se vocês tiverem algo para me perguntar, se vocês quiserem saber algo que eu deixei passar, eu contei assim, né, o mais básico, o mais importante, do comecinho da minha vida até hoje. Se vocês quiserem saber mais algo além que eu possa ter esquecido, deixado passar batido, deixem aí nos comentários que eu respondo. Faço um próximo vídeo, vou juntando as perguntas e faço um vídeo respondendo para vocês, ok? Muito obrigado pelo carinho, por ter me assistido, por ter me acompanhado até o final do vídeo. Vocês são 10. 10 miolados. Brincadeira, vocês são nota 10, vocês são inscritos maravilhosos. Obrigado, obrigado, obrigado. Força, foco, acreditem em vocês mesmos, levanta e vai. Vai à luta, tá? Beijos e até o próximo vídeo.